brisa suave. Eu venho gravando meus trabalhos aqui com o Rian Toledo na RT Produções e gravei alguns trabalhos com outros propósitos, né? De me lançar no mundo mesmo artístico, de mostrar minha cara, de mostrar a minha performance musical, né? Como foi feita nos outros trabalhos. E dessa vez a proposta era afunilar e mostrar um lado muito intrínseco da minha arte, né? São composições que eu mostrei pro Rian já tem um tempo, assim, uns 3 anos. E ele falou, cara, essas músicas, essas 5 músicas, elas devem estar juntas, mas não agora. E num processo bem intimista que seria esse disco Voz e Violão. E como eu lancei o Pedro Esteves Minha Identidade há 2 anos atrás, que foi um disco com banda, um EP com banda, né? Com 3 faixas, dessa vez é um álbum Minha Verdade, onde além de passar a minha musicalidade, eu passo composições, letras, né? A minha poesia e como ela se comporta em música, né? E quando o Rian falou assim, cara, espera o momento certo, vamos gravar esse disco na hora certa e tem que ser nesse formato voz e violão. Então vambora. E o que será que não tem pra papar? Tão pouco se vai além. Minha Verdade, um álbum intimista com 5 faixas, voz e violão, onde eu mostro um pouco da minha poesia, um pouco das minhas referências, né? Que vai de Milton Nascimento, Paulinho Pedra Azul, a música mineira, a música regional, a música brasileira, digamos assim, raiz mesmo, onde a poesia se faz muito presente, atravessando as melodias e as harmonias. E eu gosto de fazer isso, eu vejo isso muito no meu trabalho. À espera do amanhã, sem ter hora pra acabar, sinto o cheiro do hortelã. A primeira faixa desse disco é O Morro do Chapéu, que é uma canção muito especial, uma das mais especiais desse trabalho, que é uma canção que eu fiz no início do ano de 2021. A gente estava passando pela pandemia da Covid-19 e eu passei uma temporada num lugar muito especial, cheio de afeto, cheio de natureza, de pessoas especiais. E então eu estava muito inspirado nesse momento, diante de uma pandemia. Então, assim, ressignificar esse momento de calamidade pública e nesse refúgio no meio da natureza, que foi no Morro do Chapéu, que é o lugar onde eu fiz a música, e eu dei o nome da música de Morro do Chapéu. Quando eu fui pra lá, eu já tinha a melodia da música. Teta, teta, teta. E aí, eu não tinha um violão lá pra botar essa música pra frente, fazer harmonia. E quando eu consegui um violão, eu fiz uma harmonia mais simples. E aí eu tinha harmonia e melodia, mas não tinha letra. Assim que eu voltei, né, dessa viagem, dessa temporada no Morro do Chapéu, eu fiz essa música. A letra veio, porque a letra veio das experiências, né? Das experiências e de todas as inspirações vividas nesse lugar maravilhoso. A segunda faixa do álbum, Primeiro Último Amor, é a música de trabalho desse projeto. É a música que eu mais gosto desse trabalho, é a minha favorita. Todas as músicas são muito especiais, mas essa é a que eu mais gosto, e por isso a música de trabalho, que é uma música envolvente, que é uma música que tem esse poder de, através do ritmo da melodia, ela captar as pessoas. E quando eu comecei a compor essa música, foi no momento que eu estava com meu amigo Pedrada, e a gente estava com algumas ideias, criando junto algumas possibilidades de melodia, de arranjo. E essa música teve uma iniciativa ali que ficou ali parada, né, fermentando. Anos depois eu peguei essa música novamente, com outras ideias, mas com a mesma essência, né, daquele momento com meu amigo, onde essa música teve uma erupção, digamos assim. E depois eu mostrei pro Rian, e ele falou, cara, essa música tem que estar no disco, essa música, ela vai ser a música de trabalho. E tempos depois eu fiz um novo refrão pra ela, né? Então, assim, a música tem muito disso também, de o processo criativo ele não ser linear,
A gente vai criando as possibilidades, algumas possibilidades são descartadas e outras são criadas. Primeiro Último Amor é a música de trabalho, é uma música muito especial, onde eu tive muitas referências, né? Referências do Pedrada, referências do Rian e referências minhas também de outras composições até chegar nesse trabalho. Roda, menino besteiro, mexeu com a vassoura, acendeu o isqueiro, soprou a barriga do moço pivete, cuspiu na mandinga no meio do terreiro. A terceira canção desse trabalho, Menino Besteiro, é uma canção que eu fiz pra mim. Ela fala de quando eu era criança, das minhas aventuras na casa da minha avó, minha querida vovó Lilia. E nessa época, eu era o Pedrinho do sítio, sabe? Eu sempre tive muitas referências do sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu sempre tive muito apreço ao sítio do Pica-Pau Amarelo. E hoje eu vejo que ele está muito presente no meu trabalho, né? Então, assim, como eu já era o Pedrinho, né? Eu me vestia como Pedrinho e na casa da minha avó eu fazia minhas peripécias, as minhas aventuras, tal como o Pedrinho do sítio, e fantasiando ali as minhas brincadeiras, os meus sonhos. E essa música, ela é muito especial porque ela tem uma harmonia mais complexa, a melodia dela é dramática, mas é uma música que conta ali as experiências de uma criança, cheia de dúvidas, mas também cheia de sonhos. E o legal dessa música é que eu bebo muito também de referências do sítio do Pica-Pau Amarelo para contar as minhas aventuras na casa da minha avó. Sou da bandeira a balançar. Essa canção, eu compus ela já tem um tempo também, como a maioria das outras. E uma vez eu toquei essa música num bar aqui em Juiz de Fora. Ela não tinha nome ainda. E a música, ela fala de uma tal bandeira, né? Sou da bandeira a balançar, pra lá e pra cá no céu azul. E aí, eu começo a música falando dessa tal bandeira. E ao tocar essa música no bar, toquei a música toda, terminei, a galera gostou, bateu palma e tal. Chegou um cara e falou assim: Bandeira Branca pra você. O nome da música, Bandeira Branca pra você. É brincar de que comigo vai ser piada, uma sombra, duas certezas. Quando eu e o Rian fomos desenhar, né, um mapa do disco, a princípio seriam 3 músicas e seria um EP. E o Rian falou: cara, vamos fazer um álbum. Você precisa ter um álbum mostrando a sua verdade, mostrando as suas composições, você e o seu violão. E eu acho que você tem 5 músicas nessa pegada. Eu falei: cara, quais são as 5 músicas? As 3 estão aqui. A 4ª música foi encontrada e a 5ª ficamos nessa coisa de procurar, né? De escavar ali os meus áudios gravados, as minhas pastas de composição. Fui fuçar o meu HD interno aqui e não tinha essa música. Um dia eu lembrei de uma música que eu falei: cara, pode ser essa música. Essa música se chama Curador Curava. É uma pegada meio samba, uma música bem brasileirada. Mandei pro Rian, ele falou: cara, não é essa não. Eu acho que eu tava lembrando, já tá no disco já, que era o Bandeira Branca pra você. Mas vamos botar essa também, que é muito boa. Aí gravamos o Curador Curava, já com essa perspectiva de ser a música de encerramento. Porque a música, ela tem disso, né? Tem música que abraça e tem música que despede, que convida e que deixa estar. Curador Curava é uma canção que se permite ficar, mas também se permite deixar ir, né? E o arranjo, ele se constrói com essa finalidade de ser o desfecho do trabalho, que é um trabalho que conta a minha verdade como compositor, como músico, como instrumentista, como letrista. E Curador Curava fecha esse trabalho com chave de ouro, com toda a maestria do meu produtor, que é o Rian Toledo, que fez lindamente o trabalho de mixagem, masterização, edição, fantástico. E Curador Curava é uma canção especial que fecha esse meu trabalho. Que foi
o seu primeiro último amor. Eu queria aproveitar esse momento também para agradecer a toda a equipe da RT Produções, que além do Rian Toledo, tivemos a presença do Gabriel Quina nas gravações, Adriano Souza, o querido Pete, trabalhando com a gente também, e todo esse processo de produção, de vir pro estúdio, de gravar, de repensar os arranjos, de criar também, né? Porque ir pro estúdio às vezes é botar em prática aquilo que já foi lapidado, que foi planejado, mas também é momento de às vezes peneirar, de recriar possibilidades, e são momentos muito prazerosos que eu particularmente, eu gosto muito do processo de composição, de inspiração, mas vir pro estúdio, né? Tá aqui junto com o Rian e a equipe dele, é um processo também de me desligar do mundo lá fora e de focar nessa obra, né? Que é o produzir um álbum, né? Então, foram mais de 10 dias vindo pro estúdio, gravando as vozes, gravando os violões, né? Um disco voz-violão, onde eu gravo todos os violões, né? Então são, além de composições minhas, são arranjos meus, que juntamente com o Rian, a gente foi lapidando tanto os arranjos de violão quanto os arranjos de voz. E esse processo, ele é muito leve, ele acontece, ele demanda tempo e demanda muita atenção, mas une a competência do Rian, mais a minha vontade de botar o meu trabalho no mundo e unir as ideias também, né? O Rian, como músico, ele soma muito nesse processo de pensar os arranjos das músicas, e estar no estúdio é sempre um prazer, é desafiador também, porque são gravações ali que são objetivas, né? Gravar um violão, gravar uma voz, a voz tem que estar muito bem aquecida, o violão tem que estar muito bem equilibrado aqui com as suas cordas, e o violão é um instrumento que eu toco, me apresento com ele, mas na hora de gravar dá um friozinho na barriga diferente, mas que torna esse momento único e especial. E eu queria convidar vocês para ouvir esse meu disco, Pedro Esteves Minha Verdade, assistir todos os clipes das músicas, os audiovisuais no YouTube, e ouvir as músicas na sua plataforma favorita, e compartilhar com os amigos, com a família, se identificar com as canções, que por ter essa energia, essa vibe, natureza, um álbum mais relax, eu acho que muitos de vocês vão se identificar também, e tenho certeza que cada composição vai trazer a sua proposta, e que possivelmente cada um de vocês vão se sentir também tocados pelas músicas e pela minha verdade, né? E esse trabalho definitivamente é um trabalho que eu fiz para isso mesmo, né? Para mostrar o valor do meu trabalho como cantor, mas sobretudo como compositor. E esse trabalho é para isso, para mostrar a minha verdade. E já adianto que em breve vamos ter novos lançamentos por aqui também, e eu conto com vocês.